Hallelujah. Raise your hands. Levante as suas mãos. Look up and smile at Jesus. Olha para cima, dê um sorriso a Jesus. Come on, smile at Jesus. Vamos, dê um sorriso para Jesus. Hallelujah. Aleluia, Jesus. We love you, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Worship him. Nós te adoramos, Come Jesus. on, just say his name and worship. Diga o nome de Jesus com adoração. Jesus. Jesus. Mighty God. Deus tremendo. We exalt your name. Nós exaltamos o teu nome. We lift your name above every name. Nós exaltamos o teu nome acima de todo nome. The Father has given you a name above every name. Pois o Pai tem lhe dado um nome que está acima de todo nome. Jesus. Jesus. In your name and authority we declare, No seu nome e na sua autoridade declaramos: arrive, kingdom of heaven. venha o teu reino, Happen, will of God. seja feita a tua vontade. For in your name and authority we declare that you are Lord of this No seu nome e na sua autoridade declaramos que tu és Senhor deste lugar, Lord of this time. Senhor deste momento You are Lord of every person on this e property. Senhor de cada pessoa neste lugar. Holy Spirit, you search the heart of the Father. Espírito Santo, tu que sondas o coração do Pai, You search every heart in this place. vem e sonda cada coração aqui. So I pray you will release all that is in the heart of the Father. Eu oro para que o Senhor venha liberar tudo que está no coração do Pai, Every heart in this place. a cada pessoa, a cada coração neste lugar. In the mighty name of Jesus. No nome tremendo e poderoso de Jesus. Everyone in agreement said, Todos em concordância digam comigo: amém. amen, amen. You may be seated. Podem sentar-se. How many want to hear the word of the Lord tonight? Quantos querem ouvir a palavra do Senhor hoje à noite? 2 Kings chapter 13, Em 2 Reis, capítulo 13, we have the last prophetic action of Elisha. nós temos a última ação profética de Eliseu. He's suffering from an illness and which he will never recover. Ele está aqui sofrendo de uma enfermidade da qual ele não se recuperaria. And while he was sick, the king of Israel comes Enquanto- to visit him. Enquanto ele está adoentado, o rei de Israel vem visitá-lo. 2 Kings 13, Is- verse 14. Em 2 Reis 13, capítulo 14, And the king sees the condition of Elisha, e o rei então observa o estado de Eliseu begins to weep. e começa a chorar. He said, my father, E ele diz: meu pai, the chariot of Israel and the horsemen there. as carruagens de Israel e os seus cavaleiros. Now, as I've explained before when I've been here, E eu já estive aqui, já expliquei um pouco disso. the chariot of Israel As carruagens de Israel speaks of how the glory of God is carried about in any nation. fala de como a glória do Senhor se refere a qualquer nação. And in this case, E nesse- Elisha E nesse caso aqui, Eliseu is the one that the glory of the Lord follows him wherever he goes. é aquele a qual a glória do Senhor o segue onde quer que ele esteja. And we see that the chariot of Israel, E nós vemos então as carruagens de Israel. it's a manifestation of how God's character is manifested in this nation. E aqui é uma forma do caráter de Deus ser manifestado sobre a nação. So the king says, Então, aquilo que o rei diz, here is the person that the glory of God manifests through. está aqui a pessoa pela qual a glória de Deus é manifestada. We need that glory. E nós queremos essa glória. And you are dying. E você está morrendo, rei. What will we do? O que faremos então? And Elisha immediately says E Eliseu então imediatamente declara, to the king, get a bow and arrow. diz ao rei: pega um arco e uma flecha. But he says, open a window to the east. E ele fala: abre a janela para o leste And they're going to shoot an arrow through the window. e você vai tirar uma flecha através da janela. Now the east, of course, speaks of the future. É claro, o Oriente, ele fala, nesse caso, falava do futuro, It's where the sun comes up in the morning. de onde vem o sol pela manhã. And so this is a prophetic action. Então aquilo é um ato profético. We
We've had several prophetic actions Nós já, here. nós já tivemos neste lugar muitos atos Never proféticos. forget the time we poured the oil out on this floor. Eu nunca vou me esquecer do dia que nós derramamos o óleo nesse solo. Some of the stain is still there. E a mancha ainda está aí. But as I watched the oil form the shape of the nation Brazil, E naquela época eu vi o óleo formando o desenho do mapa do Brasil. and it was a sign, a wonder. E aquilo foi um sinal de maravilha, I'll never forget. eu que jamais esquecerei. I told that story in many places. Eu já contei essa história em muitos lugares. Written about it in some of my books. Já escrevi em alguns dos meus livros sobre The isso. way of God talking about His anointing was being released. A forma como Deus falava enquanto a sua unção era liberada. The prophetic actions are still valid today, Então, os atos proféticos ainda estão atuais. and God may cause us to act out something. E Deus faz com que muitas vezes a gente faça um ato. What we do in the natural is a revelation of what's happening in the spirit. E aquilo que nós fazemos no natural é uma revelação daquilo que acontece no espírito. And this is the way in which Elisha is going to prophesy. E é assim que Eliseu, então, iria profetizar. And in this prophetic action, E nesse ato profético, he's going to confront the king. ele vem para confrontar o rei, He's going to test the king, para prová-lo and he's going to reveal to the king a pathway of opportunity. e para dar ao rei um caminho de oportunidade. Now, we do not receive prophetic words in order to collect them. Nós não recebemos palavras proféticas apenas para colecioná-las. Many people collect prophetic words. Sabe, muitas pessoas, eu falo isso porque muitas pessoas só colecionam palavras proféticas. Prophetic words are not for us to collect, but for us to pray into and begin to see as strategic actions for the future. A palavra profética não é apenas para colecionarmos, mas para orarmos e para vermos isso acontecendo profeticamente no futuro próximo. Every prophetic word, Toda a palavra profética they should cause us to immediately change our focus and priority. deveria nos fazer mudar imediatamente a nossa prioridade e o nosso foco. In Brazil, as well as other nations, Aqui no Brasil, como em outras nações, and certainly in my own nation, e certamente na minha nação, many people rush to hear a prophetic word, muitas pessoas correm para ouvir uma palavra want to profética, receive a prophetic word, porque elas querem receber uma palavra profética, because they believe it's magical. porque creem que pode ser uma palavra mágica. That if someone prophesies, Porque se alguém vem e profetiza, then God is obligated to do what this person said. elas acham que Deus então ficou obrigado a cumprir aquilo que essa pessoa falou. But this is a story of a prophetic word that never came to pass. Mas essa aqui é uma história de uma palavra profética que nunca se cumpriu. Elisha is going to declare a prophetic word, Eliseu aqui, ele vai declarar uma palavra profética, and then he's going to tell him this will never happen. daí ele vai dizer, isso nunca vai acontecer. This is what God wants, É o que Deus quer, but it's not going to happen. mas não vai acontecer. Now, if you have a lot of prophetic words that have not come to pass, Agora, se você já teve muita palavra profética que não aconteceu, if you have prophetic promises that have not yet happened, ou se você teve promessas proféticas que ainda não that's aconteceram, not unusual, e isso não é incomum, and you should be happy. você deveria mesmo assim ficar feliz. If you don't have any prophetic promises that have not come to pass, Porque se você não tivesse nenhuma palavra profética que ainda não aconteceu, then you would be dead, você já estaria morto. because there's nothing left for you to no reason for you to be alive. Porque significaria que não tinha mais nada aí para que você recebesse. So all prophetic words have a timetable. Então, toda palavra profética tem uma linha de tempo. Some begin to happen the next day. Algumas começam a acontecer no dia seguinte, Some happen immediately. outras imediatamente, Some take hundreds of years. algumas centenas de anos. Some of them will not come to pass for decades. Algumas não vão acontecer por décadas. But every prophetic word Mas toda palavra profética is a call to your life to change your priorities. vem como um chamado de mudança de prioridade na sua vida.
And so Elisha is going to prophesy, Então Eliseu aqui, ele vai profetizar, and he's going to test the king, e ele vai provar aquele rei. and then he's going to inform the king that the prophetic word will never happen. Daí ele vai e informa o rei que aquela palavra profética não vai acontecer. So he says to the king, get a bow and arrow. Então ele chama o rei e fala, pega o arco e flechas. Now I need somebody to come and help me here. Eu preciso que alguém venha aqui me ajudar, deixa Somebody ver. to shoot this. Come on, my dentist, you can come and help. Vem cá, meu dentista. Você tem cara de flecheiro. Pega uns So the king says, get a prophetic umas word. We don't have baquetas lá. Tem anything, do we? baquetas? Pega algumas baquetas. Pega, não, baquetas, se tiver. Mais de uma, mais de duas, mais de três, se tiver. Ótimo. All right. So first of all, we're going to arrows. He says, get your bow and arrow. E ele falou, pega seu arco e flecha. Pega o seu arco. Puts an arrow in the bow. Coloca uma flecha no seu arco. Ainda não. Now watch what happens. Agora veja o que vai acontecer. Because Elisha is very sick. Eliseu estava muito doente. So he's going to have the king shoot the arrow. Então ele vai pedir que o rei atire a flecha. According to whatever translation you have, De acordo com a tradução que você tem, here's what happened. veja o que acontece. Elisha puts his hand on the bow. Eliseu põe a mão dele no arco Arm, or he can target, or he can direct the direction. para que ele possa então dirigir, colocar na direção certa. Now the king is an expert with the bow. O rei já era um perito com arco e flecha. Listen very carefully. Ouça aqui atentamente. The king is an expert with the bow. O rei é um perito, ele sabe como usar o arco e flecha. But Elisha is going to direct the king. Mas é Eliseu quem vai dirigir aquele rei. And I ask you why? E eu pergunto, por quê? Why would the prophet need to help a person who is an expert with the bow? Por que o profeta precisa guiar alguém que já é um perito com o arco? It's because the king cannot see the target. É porque o rei não podia visualizar aquele alvo. Many times you receive a prophetic word, Sempre que você recebe uma palavra profética, and it's very clear that God has spoken, isso deixa muito claro que Deus falou algo. but the next thing that happens Mas a próxima coisa que vai acontecer is you jump to a conclusion. You have that? é que você chega então antes à sua própria conclusão. You, in your own mind, Você, na sua própria cabeça, come to a conclusion about the target. chega à sua própria conclusão a respeito do alvo. So it's important that we have spiritual leaders Por isso é muito importante que a gente tenha líderes who espirituais can direct us que possam nos guiar to hit the target. atingindo o alvo. Because the prophet can see the target. Porque o profeta pode visualizar o alvo. He can shoot the king can shoot the arrow through the window, O rei é quem vai atirar a flecha a partir da janela, but he cannot see the target. mas ele não consegue visualizar o alvo. Now many people jump to conclusions about their prophetic word. Agora, muitas pessoas, eles chegam às suas próprias conclusões também numa palavra profética. Therefore they establish false expectations Por isso, muitas vezes, estabelecem expectativas que são falsas. that what their expectations project never come to pass. E muitas vezes aquilo que as suas expectativas projetam nunca acontecerá. They do nothing about the prophetic word E essa pessoa não faz nada a respeito da palavra profética, because they can't see the target. porque não consegue observar o alvo. They don't know what to do next, Não sabe o que fazer a seguir. so they just wait. E daí ficam lá esperando. But Elisha's word is going to be specific. Mas a palavra de Eliseu aqui foi específica. Puts his hand on the bow, Ele põe a sua mão no arco, so the arrow will hit the target. para que então aquela flecha atinja o Now alvo. watch carefully. Agora veja aqui, cuidadosamente. Then he puts his hand Daí ele põe a sua mão on the hand of the king. sobre a mão do rei. This is a shared spiritual experience. Aqui existe então um compartilhamento espiritual, de uma experimentação
compartilhada. You see, Elisha experiences God's glory. Porque Eliseu estava experimentando a glória de Deus. The chariot or the cherubim, Então, a carruagem do querubim, the angels os anjos who querubins, carry glory. estavam carregando, They're the chariot of the glory of God. eles são a carruagem da glória de Deus. Ezekiel reveals this. Ezequiel nos ensina isso. And in the book of Psalms, David clarifies E lá no livro de Salmos, Davi deixa bem claro that the reason why the ark was carried on the shoulders of the priests que a razão pela qual a arca era carregada sobre os ombros dos sacerdotes, because in heaven the glory is carried by cherubim. porque no céu a glória é carregada pelos querubins. And accompanying the glory E acompanhando a glória are the fiery ones, the seraphim, são os serafins, os anjos de fogo. the fiery ones. Os anjos de fogo. The flames of fire As chamas de fogo that move rapidly all around the glory. que se movem rapidamente em toda a glória. And so Elisha has experienced both the heaviness of God's glory Assim, Eliseu estava experimentando o peso da glória and the fire of God e o fogo da glória, that surrounds glory, que estava cercando a glória precedes glory, e antecede a glória, motivates glory, que motiva a glória which represents the passion of God. e o que representa a paixão de Deus. And Elisha is experiencing this right now E Eliseu então estava experimentando isso naquele momento, because this is how he lives, porque é assim que ele vivia, with the heaviness of glory com aquele peso da glória and with the passion of God. e com a paixão de Deus. So he says, King, here's the right direction. Então ele diz: Rei, olha aqui a direção que eu te mostro. Now I want you to experience what I'm experiencing. E eu quero então que você experimente aquilo que eu estou experimentando. This is how Jesus discipled. É assim que Jesus discipula. He said to his disciples, you will do what I do. Ele falou para os seus discípulos: vocês farão aquilo que eu faço. They weren't just doing actions. Eles não estavam apenas replicando ações. They were experiencing what Jesus Eles experienced. estavam experimentando aquilo que Jesus experimentava. They knew how it felt E eles sabiam o que eles sentiam to represent Jesus. representava Jesus. To see blind eyes open. Vendo então os cegos abrindo os seus olhos, To have his passion. com a paixão, And demons would obey their command. e os demônios obedecendo às ordens, Not because of who they were. Not because of who they não were. porque quem ele era, But because of who they represented. mas por quem eles representavam. You see, you cannot represent Jesus if you don't have his heart. Sabe, você nunca vai poder representar Jesus se você não tiver o coração dele. I say you cannot represent Jesus if you don't have his Você heart. não pode representar Jesus se você não tiver o coração dele. If you remember in the vision I had now 16 years ago, Vocês se lembram da visão que eu tive agora, já 16 anos I atrás, saw Jesus stand up in Brazil. quando eu vi Jesus levantado em pé no Brasil. Just past the 16th anniversary. Acabei de me lembrar que fez mais de 16 anos. In these 16 years, many of these things that were revealed have come to pass. E desses 16 anos, muitas coisas reveladas já se They cumpriram. continue to come to pass. Muitas se cumpriram. And God is still working in this nation E Deus continua trabalhando nessa nação in a very powerful way. de forma poderosa. God put something into Brazil Deus derramou algo no so Brasil, he can release something through Brazil. para que Ele possa liberar algo através do Brasil. It will touch every nation on the earth. Algo que tocará cada nação sobre a terra. When I saw Jesus stand up in Brazil, Quando eu vi Jesus em pé sobre o Brasil, he set his feet just like this. Ele firmou seus pés dessa forma. And he looked around Brazil with E- fire in his eyes. E Ele olhava ao redor do Brasil com fogo nos seus He olhos, said, Brazil is mine. dizendo: o Brasil é meu. Brazil is mine. O Brasil é meu. Brazil is mine. O Brasil é meu. And I saw that fire, E eu vi aquele fogo. but more importantly, Mais importante do que isso, I experienced the fire. eu experimentei aquele fogo. See, I feel it right now. Sabe, eu sinto este fogo hoje. I feel Eu sinto este heart fogo of hoje. God. O coração de Deus. shared experience. Essa experiência compartilhada. I don't feel everything God feels. Eu não sinto tudo que Deus sente. I'd be dead.
Eu estaria morto se fosse And assim. feeling what God feels Mas eu sinto o que Deus sente. is exhausting to the mind and emotion. Porque sentir o que Deus sente deixa você exausto nas suas It's emoções. exhausting to the body Exausto no corpo físico. because it's a shared experience with God. Porque é uma experiência compartilhada com Deus. And Elisha knows that the king needs to experience this passion. E Eliseu entendia que esse rei precisava compartilhar essa paixão. You see, the king is only interested in Elisha's death Sabe, o rei só estava interessado porque o rei Eliseu estava para morrer. because he's afraid without Elisha he will not win battles. E ele temia que sem Eliseu, quando morresse, ele já não ganharia mais as He batalhas. doesn't care about what God wants. Ele não estava preocupado com aquilo que Deus queria. His father was an evil king. O pai desse rei era um homem maligno. His grandfather was an evil king. O avô dele também. And he's going to fail as a king himself. E ele mesmo também fracassaria como rei. He's only concerned because he's afraid, the king is afraid without Elisha he'll lose battle. E ele só estava preocupado porque sem agora o profeta Eliseu, ele perderia suas batalhas. So Elisha gives him this word. Então Eliseu dá a palavra para ele, Grabs the bow to Ag- focus on the target. agarra no arco para focalizar no alvo And then he put his hand on the king's hand. e coloca a sua mão sobre a mão do rei, So the king would experience the passion of God. para que aquele rei então experimentasse a paixão And de he Deus. releases the arrow. E para que ele liberasse aquela flecha, And the arrow flies through the window. e aquela flecha então sairia pelas janelas. And Elisha prophesies. E Eliseu então profetiza. The arrow of God's deliverance. A arca da libertação de Deus. And you will fight with your enemy. E ele vai lutar contra os seus And inimigos. you will completely defeat him. E você os vencerá completamente. So you'd never have a problem with that enemy again. Para que você jamais tenha problema com esse inimigo novamente. Woo! What a word. Que palavra boa! Now this can happen in your life. Isso pode acontecer na sua You vida. can have such victory over an enemy Você pode ter tamanha vitória sobre o seu inimigo that you never have a problem with that enemy. que você jamais tenha outro problema com esse inimigo novamente. And that's the victory that is prophesied. E essa é a vitória que foi profetizada. But then Elisha turns to the king Mas daí Eliseu vira para o rei and he says to him, e ele diz para o rei: now take the rest of your arrow pegue o resto das suas flechas and strike the ground. e fira o solo. E fere o solo. Do what? Fere o solo. Fazer o quê? Anybody Qualquer pessoa who has a bow and arrow que tem arco e flecha knows the last thing you want to do with an arrow sabe que a última coisa que você quer fazer com a sua flecha is hit the ground. é bater no chão. The arrows are carefully manufactured, Porque as flechas são fabricadas cuidadosamente. straight. Elas têm que estar retas. They are carried in a quiver Elas são carregadas no seu alforge to protect them. para protegê-la. So the feathers on the end Então, aquelas penas que estão nas pontas and the straightness of the arrow e a retidão do arco, da flecha, are available. possam estar disponíveis, Because a crooked arrow will Por- not hit the target. porque uma flecha torta ela vai desviar do alvo. A crooked arrow will not hit the target. Uma flecha torta vai desviar do alvo. I said a crooked arrow E eu disse, uma flecha torta will not hit the target. não vai atingir o seu alvo. Many people Muitas shoot a pessoas straight arrow at the target lançam uma flecha reta no alvo, because it was directed by a prophet. porque foi direcionado, essa pessoa lança porque foi direcionado por um profeta. And in the moment of the prophetic word, E no momento daquela palavra they profética, feel the passion. aquela pessoa sente a paixão. But afterwards, Mas depois, their words as palavras don't match the arrow. dessa pessoa não se equivalem àquilo que foi da flecha In other words, lançada. if the arrow represents the word of God's deliverance, Em outras palavras, se a flecha representa a palavra da libertação de Deus, from that moment on, a partir daquele momento, every word that comes out of my mouth
toda palavra que vai sair da minha boca needs to be just as straight precisa estar justa e reta and hit the same target e atingir também com as palavras aquele foco, aquele alvo, as that prophetic word. como a da palavra profética. But many people, once the prophetic word is released, E muitas pessoas querem que a palavra profética seja liberada, they begin to follow that word with their own words. mas começam a seguir aquela palavra de Deus com as suas próprias And palavras. their words do not agree with the prophetic word. Daí as palavras da pessoa não vão concordar com a palavra profética de Deus. Wow. But immediately after they shoot the arrow, Mas imediatamente, quando eles lançam a flecha, Elisha says, take the arrows Eliseu diz: tome as flechas and strike the ground. e golpeie, fira o chão. And he struck the ground E ele então bate 3 vezes. three times. 3 vezes. Só 3 vezes. And Elijah is angry. E Eliseu fica muito bravo. He has just shared his passion. Ele tinha acabado de compartilhar a paixão He's dele, just released the word that hits the target. tinha acabado de liberar uma palavra de Deus para o alvo, And he has prophesied e ele tinha profetizado the arrow of God's deliverance. a lança da liberação de Deus. Now, E agora he's going to test the passion. ele vai testar a paixão. You Do have the rei. prophetic word, Você tem a palavra profética, but do you have the passion to finish? mas será que você tem a paixão para terminar? And when he strikes the ground, the king strikes the ground 3 times. E quando ele golpeia o chão por 3 vezes, Elisha says, Eliseu diz, with anger, com raiva, com ira: why did you only strike the ground 3 times? você deveria ter golpeado o chão 5 ou 3 You vezes. see, the king did not receive the passion. Porque aquele rei não recebeu a paixão. He received the prophetic word, Ele recebeu a palavra profética, but he did not receive the passion. mas ele não recebeu a paixão. His passion was tested, A paixão dele então foi provada. and he only struck the ground 3 times. E ele só bateu e golpeou 3 vezes no chão. And Elisha says, E Eliseu então diz: you should have struck the ground 5 or 6 times. você deveria bater 5 ou 6 vezes no chão. This would have revealed that you have the passion to finish, Isso revelaria que você tem a paixão para terminar. but because you lack the passion, Mas porque te falta a paixão and you struck the ground 3 times. e você só golpeou o chão por 3 This is vezes. your prophetic word. Essa que é sua palavra This is the profética. prophecy of your passion. Essa então é a profecia da sua paixão. You will defeat the enemy 3 times, Você só vai derrotar o inimigo 3 but you'll vezes. still have a problem with that enemy the rest E of your ainda life. assim terá problemas com esses inimigos para o resto da sua vida. Because there's a difference between the prophetic word Porque existe uma grande diferença entre a palavra profética and the passion to finish. e a paixão para terminar. Muito obrigado. See, I know many people Sabe, eu conheço muitas pessoas who have a clear vision. que têm uma visão muito clara. They have a prophetic destiny. Pessoas que têm um destino profético, They have a purpose. têm propósito. And when God released the arrow of their purpose, E quando Deus libera a flecha do propósito dessa God's pessoa, word hit the target. a palavra de Deus alcança o alvo. But this scripture helps us understand Mas essa passagem aqui nos ajuda a compreender that we cannot live just on the basis of the prophecy. que nós não podemos viver apenas fundamentado na profecia, We must maintain the burning passion. porque precisamos também manter a paixão ardente. We must stir up the fire. Precisamos instigar, mexer no fogo. We've got to maintain the passion that will be required to finish. Precisamos manter a paixão que vai ser exigida para terminarmos. Receiving the prophetic word is easy. Porque receber uma palavra profética é o mais fácil. It's a great privilege É um grande privilégio that God has trusted you. que Deus tem confiado a você. It's a great privilege É um grande privilégio that God has spoken to
que Deus falou algo a você. It's a great privilege É um grande privilégio that God has given you specific direction. que Deus tem dado a você um direcionamento específico. But God not only speaks His word, Mas Deus não somente declara a palavra dele, He shares His passion. Ele também quer compartilhar a paixão dele. Now you can do nothing about the word, Sabe, você não pode fazer nada a respeito da palavra, but the word calls you to a new level of passion. mas a palavra, a própria palavra te chama para um novo nível de paixão. It says to you, change your life. Ela é como se ela dissesse: muda a sua vida. One of the things that Elisha did, Uma das coisas que Eliseu fez, he left the king with an empty quiver. ele deixou o rei com o alforje vazio. The king came in with many arrows O rei chegou com muitas flechas, and an excellent bow e com flechas muito boas, and a com skill um arco muito bom e com uma capacidade, that he had developed. uma habilidade que ele havia desenvolvido. But when he walked out, Mas quando ele saiu, he had no arrows não tinha mais flechas, because the arrows had been ruined. porque as flechas tinham sido See, arruinadas. God was teaching the king, Deus estava ensinando o rei, you will not fulfill your prophetic purpose dizendo: você não vai cumprir o seu propósito profético with your own strength, com a sua própria força, your own wisdom, com a sua própria sabedoria, your own weapon, com as suas próprias armas, your own army. com o seu próprio exército. You will only have victory Você só terá vitória in the fulfillment of your prophetic word no cumprimento da sua palavra profética, as you learn to depend upon the God who prophesied. quando você aprender a depender naquilo que Deus profetizou, no Deus que profetizou. Your passion cannot be your own. A sua paixão não pode ser conquistada. Your passion must be the passion of God. A sua paixão precisa ser a própria paixão de Deus. Now, Ruth Ann and my wife and I have been developing kingdom leaders for about 20 years. Agora, a minha esposa e eu, a esposa dele e ele, né, temos desenvolvido líderes do reino já por 15 anos. And we've seen many very capable, talented people. E temos visto muitas pessoas capacitadas, talentosas. Some of them were outstanding in mental capacity Algumas dessas pessoas capacitadíssimas mentalmente. and very handsome like me. E outras tão belas e elegantes quanto eu. You say me, meu, eu. They had gifts of the Spirit. São pessoas que têm dons do Espírito, They had great anointing. unção. And I heard or I even spoke prophetic words. E eu já ouvi, e até declarei palavras proféticas. And when I spoke these words, E quando eu declarei as palavras de Deus, I heard God's direction for them. eu ouvi também o direcionamento de Deus para essas pessoas. But it's my job Mas o trabalho é meu to develop the passion of God in them. para ajudar a desenvolver a paixão de Deus naquelas pessoas. It's my job to keep them going during the tests. Foi sempre o meu trabalho empurrar essas pessoas durante a prova. Because I saw many who could shoot the arrow straight, Porque eu vi muitas pessoas que poderiam lançar as suas flechas retas, but they lacked the passion. mas lhes faltava paixão. They lacked the passion Faltava paixão to finish. para terminar o trabalho. Many of them already have quit. Muitos destes já desistiram. They have a justification. Sempre se justificaram. They have someone to blame. Sempre encontrar alguém para culpar. But the bottom line remains the same. Mas a razão sempre a mesma. God's promise is true. Deus promete, as promessas de Deus são verdadeiras, But immediately God releases the promise. mas imediatamente quando Deus libera a sua He promessa, begins to prepare you to be the person Ele começa a preparar você para se tornar aquela pessoa who can receive the promise. que vai receber a promessa. And if you quit, E se você desiste no meio, the
promise is still waiting for you. A promessa ainda está lá aguardando por você, Because the word of God is true. porque a palavra de Deus é verdadeira. The arrow hit the target, A flecha vai atingir o alvo, but you are someplace else. mas você pode estar em qualquer outro lugar. God's word is true. A palavra de Deus é verdadeira, God is faithful. Deus é fiel, But if you quit, mas se você desiste, it's because you are not faithful. é porque você não foi fiel até o fim. And I've seen many. E eu já vi muitas pessoas lá, Oh, many more than I want to remember. muito mais do que eu gostaria de lembrar, Who had God's promise que receberam a promessa de Deus and human potential, e com o potencial humano, but they didn't have God's passion. mas não tiveram a paixão de Deus. You see, God doesn't want your best. Sabe, eu sempre digo, Deus não quer o seu melhor, He wants it all. Ele quer tudo de você. And His promise will always demand all. E as promessas de Deus sempre vão exigir tudo. God is not an add-on feature. Deus não é um adendo àquilo que você tem. He doesn't come to help you do what you want to do. Ele não vem para ajudar você naquilo que você quer desenvolver. His arrow hits the target, A flecha dele atinge o alvo and your passion e a sua paixão must be a sacrifice, precisa ser entregue como sacrifício, consumed Sendo- by the passion of God. sendo consumida pela paixão de Deus. Now we learn this from Jesus. Nós aprendemos isso com quem? Com Jesus. Because Jesus never did anything in His own passion. Porque Jesus nunca fez qualquer coisa na paixão dele mesmo. The Bible said A Bíblia nos diz Jesus only said what He heard His Father say. que Jesus somente falou aquilo que ele ouvia o Pai falando. Wow. I'm not at that level. Eu não estou nesse nível. Jesus could say anything He wanted to say. Jesus podia dizer qualquer coisa que Jesus quisesse na terra. Nobody in the world would complain. Ninguém no mundo poderia dizer ou replicar aquilo. No one in heaven would complain. Ninguém podia retrucar aquilo. Jesus, just say whatever you want. Jesus diz o que o Senhor quiser, ninguém vai reclamar. You're the Son of God. Tu és o Filho de You're the Deus. Son of Man. Tu és o Filho do homem. You're the King of Kings. Tu és o Rei dos Just Reis. say whatever you want. Diga o que quiser. We're here to listen. Estamos aqui para te ouvir. And Jesus said, no, E Jesus ainda disse: não, I'll only say what I hear my Father say. eu só digo aquilo que eu ouço o meu Pai falando. The Bible says A Bíblia diz Jesus only did what He saw His Father doing. também que Jesus só fez aquilo que ele viu o Pai fazendo. Now, of course, heaven and earth would be happy if Jesus did whatever He wanted. Both heaven and earth would be pleased. Tanto o céu quanto a terra ficariam felizes de fazer qualquer coisa que Jesus fizesse. But Jesus did not. Aquilo que ele quis. He did what He saw His Father doing. Ele só fez aquilo que ele viu o seu Pai fazendo. Because He lived by His Father's passion. Porque ele viveu segundo a paixão do seu Pai. Apostle Paul was preaching, recorded in Acts 13. Lá em Atos 13, o apóstolo Paulo estava pregando. And he said, God found David. E ele disse: Deus encontrou Davi. He found David because He was looking for David. Por que ele encontrou Davi? Porque ele estava buscando, procurando um homem como He Davi. found David because He was looking for a specific kind of person. Ele encontrou Davi porque ele estava buscando especificamente um tipo de pessoa. King Saul was the king the people wanted. O rei Saul foi o rei que o povo desejou. King David was the king God wanted. E o rei Davi foi o rei que Deus desejou. He found David because he was looking for a particular kind of E ele person. encontrou Davi porque ele estava buscando um tipo específico de gente, de pessoa. God found David, E Deus então encontrou Davi, a man who had God's heart, um homem segundo o coração de Deus. a man who had God's passion. Um homem que tinha a paixão de Deus. Listen carefully. Ouça aqui atentamente. How many are listening? Quantos estão me ouvindo? Wow. 27 people. Já 7 pessoas. He
found a man who had the passion of God. Ele encontrou um homem que tinha a paixão de And Deus. then he tells us what it means to have the passion E of daí ele vem e explica o que significa ter a paixão de God. Deus. How can you tell if a person has the passion of God? Ele falou, como você pode dizer quando uma pessoa tem a paixão de Deus? King Saul was the king the people wanted. O rei Saul, o homem que o povo desejou, Because they wanted a leader that all the other nations had. porque eles queriam um líder, assim como as outras nações tinham líderes. Saul was tall and strong. Saul era forte, grande, What he could do in his own strength and his own wisdom. e ele podia fazer coisas na sua própria força e também na sua própria sabedoria. This is what the people wanted. Isso era o que o povo desejava. But God was looking for someone else. Mas Deus estava buscando alguém Found diferente. David, Ele encontrou Davi, who had the passion of God. que tinha a paixão de Deus. Now King Saul operated in his own strength and wisdom, O rei Saul operou na sua própria força e sabedoria, and he could never finish anything. e ele nunca conseguia terminar nada. 90% obedience, 90% obedience. Ele tinha 90% de obediência, Maybe 95% obedience. talvez 95% de obediência. But you understand, 99% obedience Mas você tem que entender que 99% de obediência is disobedience. é igual a desobediência. Saul could not finish. Saul não pôde terminar, And he had all the excuses. e ele entregou todas as And he desculpas pointed blame at everybody else. e culpou todas as pessoas ao seu redor. He had an arrow, a prophetic promise that hit the target. Ele tinha já uma flecha para atingir o alvo, uma flecha profética. And David and Saul had the same anointing. E Davi e Saul receberam a mesma unção. But God found David, Mas Deus encontrou Davi, a man with the passion of God. um homem segundo a paixão de Deus. And he said, he will finish E Deus falou: ele terminará what I ask him to do. aquilo que eu pedi que fizesse. Wow. I teach the kingdom leaders in my life. E eu ensino então os meus líderes lá, I am not impressed with what you can do. e eu digo, eu não fico impressionado com aquilo que você pode fazer. I'm not impressed with your gifts or your anointing. Eu não fico impressionado com o seu dom, com a sua unção, All that comes from God. porque tudo isso vem de Deus. I'm impressed not with what you can do. Eu não fico impressionado com aquilo que você pode fazer. I'm impressed with what you can sustain. Eu fico impressionado com o quanto você vai poder sustentar. And I'm impressed with what you can finish. E eu também vou ficar impressionado com aquilo que você vai terminar. You see, it'll cost you everything to finish. Sabe, vai custar tudo para você terminar. The king strikes the ground 3 times. O rei bate no chão 3 vezes. I'm sure that he was careful Eu tenho certeza que ele ainda fez com muito cuidado, because he didn't want to destroy his arrows. porque ele não queria estragar suas flechas. Even our friend here was like, Até o nosso amigo aqui, because he didn't want to break this drummer's, o lobo, não quis quebrar as flechas, the drummer's bigger. estragar a baqueta tão boa. The drummer's bigger, much bigger than he is. É, que parece que é maior do que ele, o baterista, parece não é, né? Cuidado, que não. And if he had struck the ground 5 or 6 times, Mas se ele ferisse o chão, golpeasse o chão 5 ou 6 he would vezes, have broken his arrows in half. ele ia quebrar essas flechas em 2. So he preserved what was important to him. Então o que aconteceu? Ele guardou aquilo que era importante para ele. He was passionate about his arrows Ele tinha paixão com as suas flechas, more than he was passionate about his promise. mais do que a paixão concernente às promessas que recebeu. You see, sometimes God has to destroy what we trust Algumas vezes Deus vai precisar destruir aquilo que nós confiamos, so we'll learn to trust him. para que a gente então possa aprender a confiar nele. Now, the first thing God will remove from your life E uma das primeiras coisas que Deus vai retirar da sua vida, that you trust daquilo que você confia, is people. são as pessoas. If you trust people,
Se você confia nas pessoas, God will send people to betray you. Deus até te envia pessoas para trair você. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. That's what Jesus said to the Father. É o que Jesus disse para o Pai. Father, thank you for these disciples. Pai, obrigado por esses discípulos que eu tenho. And one of them's a devil. Eu sei que um deles vem do diabo. Thanks a lot for Obrigado, sending hein, Judas. Senhor Deus. Thank you for Judas. Obrigado por Judas. Jesus only had one Judas. Sabe, Jesus só teve um Judas. He didn't live long enough to have more than one. E ele não viveu o tempo suficiente para ter mais. You had 3 years of ministry. Nos 3 anos de ministério, I've had 48. eu já estou com 48. Ele. So I've had more than one Judas. Eu já tive mais de um. And the first time I had a Judas, Mas na primeira vez que eu tive um Judas, broke my heart. quebrou meu coração, partiu meu coração, It drained out my passion. exauriu a minha paixão. And when I was empty, E eu fiquei vazio. God said, Daí Deus disse: you were trusting him você estava confiando na pessoa, more than trusting me. mais do que confiar em mim. Are you going to keep on going Você vai continuar assim or are you going to quit? ou você vai parar? If you lose everything Se você perder tudo and your best friends betray you, e os seus melhores amigos não estiverem mais perto, are you going to continue você vai continuar or are you going to quit? ou você vai parar? And when you're empty, E quando você estiver vazio, your emotional energy a sua energia emocional is all gone. vai desaparecer. Your brain O seu cérebro is mush. vai estar murcho. Your mind A sua mente is confused. vai estar confusa. If you're depending on your passion, Se você depender na sua paixão, da sua paixão, you'll quit. você vai parar. But if you have the passion of God, Mas se você tiver paixão de Deus, his fire o fogo dele will get hotter. vai ficar ainda mais quente. It'll consume more of you. Vai consumir ainda mais de você. It will motivate you forward. E vai te motivar a seguir adiante. And you'll trust God E aí você vai confiar em Deus more than you trust people. mais do que você confia nas pessoas. Now there's a time I trusted my spiritual gifts. Então, houve já um tempo que eu confiava nos meus dons espirituais. When I had the faith to function in the gifts. Quando eu tinha fé de operar nos dons, But the gifts are not me. mas os dons não sou eu. They're the grace capacities of Holy Spirit. Vem pela graça e capacidade do Espírito Santo. And at any moment, Em qualquer momento, your gifts can fail you. os seus dons podem fazer você fracassar. In other words, Em outras palavras, you'll feel helpless. você vai se sentir inútil. You will feel helpless. Você vai se sentir inútil. I'm not talking about reality, I'm talking about your feeling. Eu não estou falando de realidade, estou falando do seu sentimento. And if you trust your gifts, E quando você confia nos seus dons, there'll come a moment when your gifts fail you. vai chegar um momento quando os seus dons vão te fazer fracassar. There'll come a moment when your money fails O you. momento quando o seu dinheiro vai te fazer fracassar. There'll come a moment when your family fails O you. momento quando a sua família vai te fazer fracassar. There'll come a moment when you fail. E vai chegar um momento quando você fracassa You have nothing left. e você vai olhar e vai dizer, não sobrou nada. You see, in that moment, Sabe, naquele momento, you either have the passion of God ou você vai ter a paixão de Deus, or you quit. ou você desiste. Jesus said, you will do what I do, Jesus disse, você vai fazer aquilo que eu faço, and then you'll do greater. e aí você vai fazer coisas maiores. But he had spent 3 years with them Mas Jesus ficou 3 anos com eles, so they could experience his passion. para que eles pudessem então experimentar a paixão de Jesus. He would be teaching them, Ele os ensinava, and they wouldn't understand what he was saying. e eles não entendiam o que ele estava dizendo. He said, but you will understand something. Mas ele falou, mas vocês vão entender um pouco. Have you ever been upset Você já ficou bravo? when your leaders teach you something and you don't understand? Quando os seus líderes ensinam algo para você que você não compreende? You say, I can't understand E that. você fala, eu não consigo entender isso. I'm quitting.
Ah, eu vou desistir. You probably missed the most important information of your life. Mas talvez você tenha perdido a informação mais importante da vida. Jesus taught his disciples things they couldn't understand, Jesus ensinou aos seus discípulos coisas que eles não podiam compreender, so they could think like he thinks. para que eles pudessem então pensar como Jesus pensava. And later on, E eventualmente, Holy Spirit brought those things to their mind o Espírito Santo trouxe aquelas coisas à mente at deles, the very time they needed them. no tempo certo que eles precisaram para usar. Is anybody listening? Estão me ouvindo? Say, why you bring this word to us? Você está falando, por que você traz essa palavra para nós? Because I can still see the arrow. Porque eu posso ainda ver a flecha It hit the center of the target. atingindo o centro do alvo. And many prophetic words have been released. E muitas palavras proféticas já foram liberadas. Don't quit. Então, não desistam. Don't quit. Não desistam. Don't quit. Não desistam. Keep the fire of the passion of God burning. in your Mantenha este fogo da paixão de Deus ardendo. I remember the presence of God, the glory of God. Eu me lembro a presença de Deus, a glória de Deus. I remember the time standing here on Eu me this lembro do platform, tempo que eu estava aqui nessa plataforma. and Marcos was standing over there Marcos estava lá na ponta, when the glory of God came in, quando a glória de Deus veio. and Marcos was worthless. E Marcos não valia mais nada. We prophesied standing here. Nós profetizamos aqui em pé. Something came through that ceiling right there. E alguma coisa tocou esse telhado bem ali. Sounded like a lightning. Parecia um raio batendo no telhado. Something fell down off of the ceiling. Alguma coisa caiu daqui I desse looked over telhado. and there was something that had fallen from the ceiling. E eu olhei e parecia alguma coisa caindo ali, havia se deslocado do The glory telhado. of God came in, A gente sentia a glória de Deus descendo. and the purpose of this ministry E o propósito desse ministério became apparent. se tornou aparente, It was like that arrow that hit the target. como aquela flecha que atinge o alvo. God has not changed his mind. Deus não mudou o seu pensamento. And there are many people who then will bring substitutes, E existem muitas pessoas que às vezes substituem and they will find other ways to try to fulfill the promise. e encontram outras formas de cumprir as promessas. But I'm going to tell you this. Mas eu quero dizer-lhes o There's seguinte: only one way to see the fullness of your promise. só há uma forma de ver a plenitude da sua promessa. Passion. Paixão. Passion. Paixão. Passion. Paixão. And you must maintain your passion. E você precisa então manter a paixão. Abraham maintained his physical passion Abraão manteve a paixão física dele. when his wife was an impossible source Quando, of giving birth. quando a sua esposa não tinha forças ou possibilidade de dar à And when luz. God said, "Hey, you're going to have a baby, Sarah," E Deus falou: Sara, você vai ter um bebê. she laughed. Ela sorriu. She giggled like a little girl. E ela sorriu como se fosse uma menininha descrente. But then she was pregnant, Mas ela engravidou. and she didn't laugh anymore. E daí ela parou de rir. Are you listening carefully? Vocês estão prestando atenção? When Jesus came to the Ephesian church, and I'm finishing now, E eu estou concluindo aqui. Quando Jesus chegou na igreja de Éfeso, he, he, he said to them, you have done a wonderful job ele disse: vocês fizeram um trabalho maravilhoso, of identifying what is authentic and what is fraudulent. identificando o que é autêntico e o que é falso. But you have done something that could be fatal. Mas vocês fizeram algo que pode ser fatal. I could even remove this lampstand. Eu podia até retirar essa lâmpada, He said, you have left your primary passion, porque vocês deixaram o primeiro amor de lado, your first love. o seu primeiro amor. You see, it doesn't matter that Ephesus was the center of Christianity. Não importa se Éfeso era o centro do cristianismo na época. Jesus does not want lukewarm people.
Jesus não quer saber de pessoas He mornas. wants people on fire. Ele quer ver as pessoas pegando fogo. And it is your primary passion. E é o seu primeiro amor, sua paixão principal. It's the fire in his eyes. Com o fogo nos olhos. Comes out of his belly. Esse fogo que vem do seu interior. Even if your mind is gone and your heart is empty, Mesmo se o seu coração está vazio e você nem pensa mais. your spirit O seu remains espírito strong. te deixa forte. Stand together. Levantem-se, por favor. Father, I pray Pai, eu oro for this people. por este povo, I renew the covenant renovando a aliança of purpose de propósito, that was established a qual foi estabelecida between the heaven and earth. entre céu e terra. For from this place, nations will be touched. From this place, E a partir deste lugar, Nations as nações serão tocadas. will be touched. As nações serão tocadas. And I call for that fire, E eu chamo que por este fogo, the fire that burned, o fogo que arde, the passion a paixão que foi liberada, that it will burn hot again. e ela vai acender novamente. There will be no person here Não haverá alguém aqui who is lukewarm, que estará morna, but that every person in this room, mas cada pessoa nessa sala, every leader, cada líder, every child cada criança will be burning with the passion of God. vai arder com a paixão de Deus. Lord, I pray and remind us E eu oro, Senhor Deus, that the promise nos lembrando das suas promessas, remains available que as suas promessas permanecem For the abertas people e disponíveis para o povo who are prepared to receive. que está preparado para receber. In Jesus' mighty name. No nome poderoso de Jesus. You receive this word? Vocês recebem essa palavra?